Bom dia, graça e paz, aleluia. Muito bom estar aqui louvando ao Senhor em comunhão, né, irmãos? Vamos nos colocar de pé? A alegria funciona melhor em pé, né, irmãos? Quem é aqui da Verbo já sabe, a alegria funciona melhor em pé, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, colocar nosso coração transbordante de alegria agora para derramar aos pés do Senhor. Ele é o Deus da nossa vida, amém? Amém. Oh, és o Deus da minha vida. Deus meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Na, 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 na. Deus meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus meu, Ele é o ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Precisamos do Senhor todos os dias. Ele é o farol que ilumina os nossos caminhos. Ele é o ar que respiramos para sobreviver. Nós elevamos nossa adoração essa manhã ao Senhor e pedimos: Deus da minha vida, fica comigo. Eu sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Não precisamos de mais nada. Só precisamos do Senhor todos os dias. Aleluia, a sua presença me basta. A sua presença me basta.
A sua provisão é tudo o que precisamos, querido. Rendemos a Ele adoração, honra, glória e louvor, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Oh, nada existiria se não fosse o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Sabe das minhas necessidades melhor do que eu. Provê tudo no tempo certo. Eu não preciso me desesperar, somente descansar. O dono da prata e do ouro, Ele é o seu Pai. Ele vai prover. A saúde flui dele, porque Ele é o próprio amor. Oh, somos herdeiros de todas as coisas, por isso nos alegramos e cantamos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso nos traz paz. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E os que amam a Deus cantam, porque dele, por ele. Receba nossa adoração, porque dele, por ele, para ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Rendemos glória a Ele, a glória, a Ele, a glória, a Ele, a glória, pra sempre. Amém. Levante suas mãos e dê a Ele toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos.
de Deus canta e declara: a Ele é glória. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Nós te rendemos a honra, a glória e o louvor, Senhor, pois Tu és digno e nós te exaltamos na beleza da Tua santidade. Levantamos e exaltamos o Teu nome, que é sobre todo nome. Nós te rendemos graças por essa manhã, por essa maravilhosa oportunidade que temos de estarmos juntos em comunhão, crendo, ó Pai, que nosso louvor chega a Ti como aroma suave e a Tua palavra nos transforma. Em nome de Jesus te exaltamos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, gente. A graça e a paz. Você pode dar um abraço em todo mundo que está na igreja. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Que coisa tão profunda. Eu acho que quando chegar no céu a gente vai ouvir coisa como essa aqui que a gente ouviu hoje. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, vozinha. Aleluia, aleluia. Você está alegre de estar aqui essa manhã? Amém? Alguns estão alegres de estar aqui essa manhã. Bom, estão alimentados por estar aqui essa manhã? Glória a Deus. Queridos, estamos começando um novo mês e vamos começar um novo tema. Amém? Amém, gente? Mas antes de falar sobre isso, queria destacar uma coisa muito importante que estamos... Eu vou dizer começando, há uns 2 anos atrás, nós tivemos um protótipo desse projeto. Não funcionou tão bem como a gente desejava, então a gente entendeu que era hora de parar. Mas recentemente eu recebi uma proposta nova, uma nova ideia para esse tipo de trabalho. Fiquei muito encantado e a gente vem trabalhando nos bastidores e essa semana nós vamos ter o primeiro encontro. Coloca aí para mim, Alex, o aviso que o Stênio te mandou. Tá, né? Olha só que legal. Negócios com visão de reino. Amém, irmãos? Quem aqui é empreendedor, profissional liberal, coisas desse tipo? Olha aí, muita gente. Então, esse é um trabalho voltado para você. Totalmente diferente dos cultos de empresário que você já viu por aí. Amém, irmãos? Totalmente diferente mesmo. Então, a gente vai ter essa primeira experiência no dia 9, na próxima quinta-feira. Amém? Amém? Eu queria pedir para a Stênio ficar de pé. Stênio e Sara, fiquem de pé, por favor. Uma salva de palmas para esse casal. Esse casal abençoado trouxe para mim essa ideia. Pode sentar, meus queridos. Eles me levaram para ver algumas coisas nessa área de network. E eu fiquei muito animado com a ideia da gente gerar na igreja um ambiente de... Como é que eu vou dizer isso aqui? De promoção, não era a palavra que eu queria, não, mas de fomento mesmo dos negócios dos irmãos da igreja. Amém, irmãos? Dentro da ética cristã, dentro dos princípios cristãos, de ensinamentos cristãos a respeito disso. Sempre foi um desejo do meu coração ter isso. E uma geração muito forte de network. E a gente, Stênio me mostrou alguns trabalhos que ele participa por aí, que serviram de exemplo para o que a gente vai desenvolver. Especialmente essa questão hoje da palavra network, né, que é uma coisa muito forte nos dias de hoje. E é bastante focado nisso para que, por exemplo, você... desenvolva serviços com os membros aqui da igreja, com os irmãos da igreja. Às vezes tem gente aqui que está precisando de um serviço que nem sabe que tem um irmão da igreja que desenvolve. Amém, irmãos? Aqui na igreja a gente tem engenheiro, a gente tem corretor de imóveis, bastante, né? A gente tem contador, a gente tem muita coisa aqui dentro da igreja que às vezes as pessoas não sabem que esse tipo de serviço tem aqui dentro. Então,
negócios com visão de reino, né, vai ter esse foco de ajudar você. Então, tá ali, já anota aí na sua agenda. Pastor, eu não tenho ainda um negócio, mas eu queria participar. Eu posso vir? Claro que pode vir. Né? É aberto para toda a igreja. Nesse dia 9, obviamente, a gente vai apresentar alguns detalhes de como vai funcionar, de como vai ser a visão do negócio. E eu estou muito, muito animado e eu quero animar você a estar conosco aqui nesses dias. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, como eu estava falando, esse mês nós estamos começando um novo tema. Né? Temos trabalhado assim e eu estou muito satisfeito com os resultados. A gente trabalhar um tema o mês inteiro na igreja e eu creio que vai ser uma grande bênção trabalharmos assim. Amém, gente? Então, nesse mês nós estamos começando um tema que é exaltando a palavra. Amém, gente? Eu lembro quando eu comecei a conhecer a palavra da fé, normalmente o que as pessoas ficam impressionadas quando começam a ouvir a palavra da fé é a fé e os resultados prometidos da fé. Amém? Mas eu lembro que no meu caso o que mais me impressionou foi essa insistência de falar aquilo que é bíblico, de falar aquilo que está correto, aquilo que está alinhado na palavra, de falar a palavra. Né? Até hoje, às vezes, eu bato de frente com algumas pessoas que levam a confissão para um lugar um pouco distante de confessar a palavra, porque isso realmente me impactou muito. E nós vamos passar o mês entendendo um pouco sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? E antes da gente entrar, eu queria indicar alguns livros para você. De vez em quando eu falo isso, né? Eu fico vendo hoje as facilidades que nós temos para ter material de qualidade. Eu lembro quando eu comecei, no bairro que eu morava, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tinha uma livraria evangélica e ela era essencialmente de literatura basicamente pentecostal. Depois de alguns anos surgiu uma outra que era da Juerp, ou era só literatura batista. Curiosamente, a livraria da Juerp era ao lado da maior Assembleia de Deus do bairro. Você quase tinha que entrar lá disfarçando e tal. Brincadeira, se tiver assembleano e batista aqui, por favor, é só uma brincadeira. Mas, enfim, hoje a gente tem tanta disponibilidade, a gente tem livraria nas igrejas, a gente tem uma editora dentro do nosso ministério. E eu lembro que esse livro aqui, ó, 5 Impedimentos para o Crescimento na Graça, irmão, mais um daqueles que eu li, cópia clandestina, feito na datilografia e xerox. E eu li esse livro inúmeras vezes. E hoje está aqui editado pela Rema Brasil, numa edição bem bonita. Um livro pequeno, prático, rápido, vai abençoar tremendamente a sua vida. 5 Impedimentos para o Crescimento da Graça. Esse livro do irmão Reagan é fantástico, um dos melhores livros do irmão Reagan, sem sombra de dúvidas. Tem um tom polêmico, porque muito desse livro tem a ver com uma visão que ele teve do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. Mas esse livro é dos melhores livros do irmão Reagan e é fantástico. Traz um equilíbrio para como a gente pensa no nosso culto, a nossa vida devocional, a nossa vida com Deus. É maravilhoso. E, por último, esse aqui... não falei o nome? Planos, Propósitos e Práticas. Planos, Propósitos... Eu piro já nesse nome, porque é muito comum a gente se perder em algumas das 3 coisas. Às vezes tem um propósito bonito, mas faz planos equivocados e segue práticas equivocadas. Às vezes as nossas práticas estão corretas, mas os propósitos não estão corretos. E às vezes já começa errado no plano. Então esse livro é maravilhoso. Planos, Propósitos e Práticas. E este livro aqui de Tony Cook é fantástico, irmãos. É um dos livros hoje que eu considero assim mais profundamente sobre uma vida no Senhor. Ele tem um foco ministerial, é verdade, mas ele serve para qualquer crente que deseja agradar e servir ao Senhor. Você faz parte dessa lista de pessoas? Então, Qualificados, de Tony Cook. Eu leio esse livro uma vez por ano, pelo menos, e eu sempre indico para a liderança da igreja, os ministros aqui da igreja são obrigados a ler esse livro. Obrigado mesmo, se quiser pregar nessa igreja, tem que ler esse livro. Então, eu indico para você fortemente Qualificados, de Tony Cook. Obrigado, vozinha.
Uma salva de palmas para essa coisa mais linda do mundo. Você trouxe sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1. E hoje eu vou conversar com você por que a Bíblia. Amém? Por que a gente precisa da Bíblia? Por que é importante ter a Bíblia? Por que a gente precisa meditar nas Escrituras? Por quê? Já parou para pensar nisso? Hoje em dia, a gente tem visto, é muito comum as pessoas falarem coisas do tipo: não, eu tenho muita fé em Deus, mas eu não sigo religião. Não é assim que as pessoas falam? Eu não quero seguir religião. Por quê? Porque as pessoas estão meio frustradas mesmo com alguns caminhos que os representantes da religião tomaram. Amém, irmãos? Às vezes a gente fica bravo com as respostas que as pessoas dão a determinadas coisas e a gente fica ofendido, né? A gente fica ofendido com essas pessoas, mas eu costumo, meu pai me ensinou uma coisa que eu acho muito boa. Meu pai dizia para mim assim, ó: Júnior, se um dia alguém te chamar de burro, você ignora. Se 2 pessoas te chamarem de burro, você começa a prestar atenção. Mas se 3 pessoas te chamarem de burro, você já compra a cela. E às vezes, irmãos, a gente tem uma atitude defensiva para com o nosso grupo ou para com a nossa linha de pensamento que nos impede de ter uma visão crítica que nos faça crescer. Qual é o problema de ter a visão crítica? Quando você não tem uma visão crítica sobre o seu grupo, sobre a sua linha de pensamento, você está fadado a errar e correndo sério risco de cair em fanatismo. Você está comigo, irmãos? E você tapa os seus ouvidos para clamores reais. E qual é o problema de ter o ouvido tapado para clamores reais? Se a gente tiver o ouvido tapado para clamores reais, a gente deixa de ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. Porque nós não podemos salvar quem a gente não é capaz de ouvir. Você está comigo? Então, quando a gente ouve uma crítica ao nosso segmento, à nossa linha de pensamento, e ao invés de tentar ouvir o que a pessoa está dizendo, a gente já se ofende e já chama de desviado, de mundano, de endemoniado, já rotula logo, faz com a pessoa o mesmo que estamos fazendo, nós perdemos a chance de ser sal da terra e luz do mundo. Nós entramos na briga de segmentos e ideologia, e o Senhor não nos chamou para isso. Você está comigo? E vou dizer para você, nos dias de hoje, nos dias de rede social, não é fácil ter esse tipo de postura. Vão te chamar de isentão. Maravilhoso, adoro isso. Isentão. Vão dizer que você é do outro lado, como se houvesse algum lado além do lado do céu para a gente estar. Vão dizer uma série de coisas para você toda vez que você tentar ter algum tipo de simpatia com aquele que supostamente você, de acordo com o pensamento atual, deveria condenar. Você está me amando ainda? Então, mas nos dias de hoje, nós temos ouvido muitas questões, e as pessoas falam esse tipo de coisa, de que, não, eu sigo, as pessoas gostam de gostar de Deus, amém, irmãos? De fato, isso é uma característica da filosofia do nosso tempo, chamado de pós-modernismo, e tem até um nome para isso, é a religiosidade sem divindade. As pessoas, elas desenvolvem muita religiosidade, mas elas não querem compromisso com uma divindade específica. E começam a criar os seus próprios deuses. Hoje à noite eu vou falar sobre a criação de Deus, mas essa questão nasce muitas vezes da ofensa que muitas pessoas acabam sofrendo dentro de ciclos religiosos, e isso é uma coisa real, a gente tem que estar atento a isso. Existe mimimi? Claro, no mundo existe muito mimimi, mas existem erros e coisas sendo cometidas. Amém, irmãos? Uma das coisas que as pessoas questionam é o porquê da Bíblia. Por que vocês são assim? Tem até gente que é chamado de protestante, de evangélico, que fala que a gente idolatra a Bíblia. Os nossos irmãos católicos dizem isso, que nós somos idólatras da Bíblia, nós colocamos a Bíblia acima da igreja, e existe aí um debate sobre o que deve vir primeiro, a Bíblia ou a igreja. Bom, se você é protestante, é a Bíblia que vem primeiro, tá? Só para já deixar isso claro.
E alguns levantam questões sobre como a Bíblia chegou até nós, o que garante que essa Bíblia não foi alterada e tal. E, na verdade, deixa eu já te dizer isso aqui. Toda vez que você ouvir esse questionamento, o que me garante que a Bíblia não foi alterada, você fique certo que você está diante de alguém que é completamente ignorante do que é a Bíblia. Tá bom? Porque se você pegar assim no Google, como é que a Bíblia chegou até nós, assim, o básico da história da Bíblia já vai te mostrar que não tem como isso ter acontecido, porque a Bíblia não é domínio de um grupo específico. Você está comigo, irmãos? Especialmente o Novo Testamento, ele tem mais de 5.000 cópias manuscritas, e essas 5.000 cópias manuscritas, elas não estão no domínio de um grupo. Só para te dar esse exemplo, entendeu? Elas foram descobertas pela arqueologia, elas têm várias cópias no mundo todo, em vários museus, em várias universidades. E aí existe um trabalho de pessoas que são independentes, que pegam essas várias cópias e trabalham para ter um texto único. Você está comigo, irmãos? Sendo assim, é impossível ter o domínio. E o que é curioso, cópias encontradas no período medieval, lá na época de 1500, quando foi feita a primeira unificação de cópias manuscritas, que foi chamado Textus Receptus, cópias encontradas naquela época. E ao longo aí de quase 1000 anos de estudo arqueológico, de cópias, hoje nós temos, sem brincadeira, gente, já se encontrou cópias do 2º século. O que significa isso? João morreu por volta de 95 depois de Cristo. Você está comigo? 2º século, a gente está falando de 100 depois de Cristo. Tem cópias manuscritas encontradas de 130, 150. É muito próximo. Você entende isso? Do período que a Bíblia foi escrita. E aí você pega essas cópias dessa época e pega cópias encontradas do século X e o conteúdo é o mesmo. Algumas diferenças de palavras aqui e ali, é verdade, mas nenhuma diferença doutrinária fundamental. Nenhuma. Você está comigo, irmãos? Então, só para te tranquilizar sobre esse negócio de adulteração da Bíblia, isso é uma bobagem. Todo mundo que fala isso está falando essencialmente bobagem. Amém, irmãos? Você está comigo? E as traduções que nós temos são muito boas. Mas ainda fica a questão, por que a gente coloca a Bíblia em primeiro lugar? E eu quero te explicar por que da Bíblia. Amém? Por que nós exaltamos a palavra? Recentemente também tem surgido algumas questões. Você já deve ter ouvido isso por aí na internet. E engraçado como nos dias de hoje, né, a gente tem que pregar baseado nas heresias que surgem na internet. Ninguém está imune a um Reels de um pregador herege. Eles pulam na nossa timeline sem que a gente queira. E aí, aqueles 3 primeiros segundos, você achou que isso era assim, e eu vou te provar que você estava errado. Aí você já pegou tua atenção e você já vai embarcar na ideia de um herege. Mas, uma das coisas que eu escuto, e eu acho engraçado, é o pessoal dizer assim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Adoro quem fala isso, irmão. De novo, quem fala isso, você está diante de um ignorante que não tem ideia do que está falando. E eu vou te mostrar por que hoje. Beleza? Amém? Glória a Deus. Você abriu sua Bíblia em Hebreus? Eu vou te mostrar na Bíblia, porque quem fala isso é um jumento teológico. Desculpa a dureza da fala, mas não tem outro nome não. Amém, gente? Hebreus capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler o versículo 1, 2 e 3, ok? Todos? Antigamente, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, ok? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Diga, pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o caminho pelo qual ele fez o universo. O Filho que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua, o quê?
palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Rapidamente, vá comigo. A gente vai voltar para cá para Hebreus, mas eu só quero ler com você rapidamente o Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1. Amém? João, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, não é o verbo da vida, quer dizer, é o verbo da vida, mas não a igreja é o verbo da vida. Essa palavra verbo aqui é a palavra grega logos. Inclusive, se você tiver com a NVI aí ou com a NVT, você vai ver algo do tipo: no princípio era aquele que é a palavra. Alguém tem essa versão aí? Algumas, bastante gente. No princípio era aquele que é a palavra, ou era o verbo, e a palavra estava, o verbo ou a palavra estava com Deus, e o verbo ou a palavra era Deus. Amém? Aí, versículo 2: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Mesma coisa que a gente acabou de ler em Hebreus, né? Pelo meio do qual fez o universo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém, gente? Glória a Deus. Obrigado, Alex. Então vamos lá, gente. Este livro nos conta uma história muito interessante. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o que é de fato esse livro. Ele não é sobre essa história, mas ele conta a história de como Deus criou o universo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Esse livro, ele também nos apresenta como Deus é. E ele dá algumas características, ele apresenta algumas características sobre Deus muito interessantes. A Bíblia diz que Deus é espírito. Amém, irmãos? João, capítulo 4, versículo 23. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Só que a Bíblia diz que lá em Gênesis, capítulo 1, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E aqui tem algumas questões importantes para a gente, de interpretação, para a gente compreender o que essa frase quer dizer, né? A melhor leitura que fazemos da Bíblia é sempre a mais óbvia, mas nem sempre a leitura mais óbvia traduz todo o sentimento do autor original. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que a gente tem que buscar sentido oculto nas palavras. É um perigo quem fica fazendo isso. Amém, irmãos? A Bíblia deixa de ser um texto e passa a ser um código de palavras aleatórias. Não é para fazer isso. Amém, gente? Cuidado, né? Se o seu nome não é Rick Renner, não embarque nessas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, presta atenção. É igual, aparece direto para mim, e eu já vou te avisar para você não ir nessas coisas. O cara pega uma palavra, olha essa palavra aqui, olha que mistério da Bíblia. Aí essa palavra, essa letra aqui no original queria dizer isso. Aí essa letra aqui no original era isso. Essa letra aqui era isso. Então, esta palavra quer dizer esta frase. Não é. Joga fora. Se apareceu isso para você, bloqueia da sua timeline. É viagem. A Bíblia não é um livro de códigos, ela é uma mensagem. O texto é mais importante do que o significado de cada palavra, que dirá de cada letra. Não, porque essa letra aqui, lá quando ela surgiu nas cavernas, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, não embarca nessas viagens, não. Mas vamos voltar para cá. Então, Deus... Esse texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele tem uma questão importante, porque a língua hebraica na qual esse texto foi escrito originalmente não tinha uma palavra específica para a ideia de universo. Você está comigo? Como, por exemplo, o grego do Novo Testamento usa a palavra cosmos. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que foram os universos, foi o universo formado pela palavra de Deus. Você está comigo? Ali é a palavra grega cosmos, e é traduzido por universo. Mas o hebraico não tem uma palavra que remeta a essa ideia de universo. Então, os autores bíblicos, muitas vezes, eles vão dar os extremos da realidade deles.
Você está comigo? Então, numa mente hebraica que não tem ideia de como é o universo, não tem ideia de rotação da Terra, de heliocentrismo, tudo isso que é verdade, amém, gente? É verdade, heliocentrismo é verdade, a Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana, amém? Glória a Deus. Mas o autor original, recebendo a revelação de Deus, sem ter o conhecimento dessas coisas, ele vai falar de extremos. Então, do ponto de vista fenomenológico de quem está olhando, Deus criou o quê? Céus e terra. Mas o que ele está falando? Deus criou o universo. Beleza? Você está comigo? Então, no princípio, Deus criou o universo. E aí nós vemos o desenvolvimento da criação do universo, especialmente da terra, Deus falando. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo, haja aquilo. E eu não vou entrar aqui na ordem da criação, não. O fato é, como lemos no Novo Testamento, tanto em João como em Hebreus, Deus criou as coisas pela sua palavra. E a Bíblia nos diz que Deus é espírito, mas o mundo criado pela palavra de Deus não é um mundo espiritual. É um mundo tangível, é um mundo físico, é um mundo governado por tempo, espaço e matéria. Vocês estão comigo? De fato, hoje, a ciência já entende tempo e espaço como uma grandeza só, mas a gente não vai explicar a teoria da relatividade aqui, amém, irmãos? Para pessoas normais, vamos pensar em 3 grandezas: tempo, espaço e matéria. Amém, irmãos? Tudo no mundo criado por Deus é alguma substância feita de átomos, em algum lugar, em algum momento. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Contudo, Deus sendo espírito, Deus sendo infinito, eterno, isso nos cria algum problema, porque se ele é espírito, ele não é matéria. Se ele é infinito, ele não cabe no espaço. Se ele é eterno, ele não cabe no tempo. Vocês estão comigo? Então Deus não está dentro de tempo, espaço e matéria. Mas dentro do tempo, espaço e matéria, ele nos criou. Amém, irmãos? E ele fez uma coisa muito doida, porque ele soprou dentro de nós espírito. Amém? Então a gente é um espírito encapsulado dentro de tempo, espaço e matéria. Você está comigo? Se Deus, e cremos assim, que Deus é a razão da nossa vida, por que Deus é a razão da nossa vida, gente? Porque a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas? Também, mas Deus é a razão da nossa vida, porque se Deus não quisesse criar, a gente não existia. Você entende isso? Porque se cremos que Deus criou todas as coisas, cremos que Deus nos criou. E a gente existe porque Deus quis. E eu não estou falando aqui da música da Ana Paula, não. Né? Você é linda demais, perfeita. Não estou falando disso, não. Estou falando que Deus criou os átomos que formam o seu corpo. Deus criou as leis aí da genética, da física, que fazem tudo isso aqui existir. Amém, irmãos? E lemos em Hebreus que essas coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Vocês estão comigo, irmãos? Hebreus capítulo 11 vai dizer de maneira que o visível veio a existir daquilo que não existe. Então, esse ambiente chamado de tempo, espaço e matéria, ele veio a existir daquele que é eterno, infinito e espírito. Beleza? Qual é o problema disso aqui? Como que nós, seres presos dentro de tempo, espaço e matéria, nos relacionamos com aquele que é infinito, eterno e espírito? Temos um problema aqui. Porque tempo, espaço e matéria não se relacionam com algo que é infinito, eterno e espiritual. Amém, irmãos? E como é que a gente se relaciona com a razão da nossa vida? Com a razão da nossa existência? Para nós, é impossível. Você está comigo, irmãos? Para o homem, é impossível acessar a Deus. Você está comigo? Vou te dar um exemplo. Aqui ali ali perto do Flamboyant,
a gente tem aquele monumento lá, aquele espaço do Niemeyer. Chama espaço Niemeyer mesmo, né? Tá. E quando você chega lá, você pode nunca ter vindo a Goiânia. Quando você passa lá, você tem certeza que aquele ali foi feito por Niemeyer, sim ou não? Por quê? Porque é aquelas formas que ninguém entende nada. Né? Um quadrado flutuante, alguma coisa redonda. Tudo do Niemeyer tem essas coisas, não é assim? A mesma coisa se você for, por exemplo, a cidade, meu Deus, lá em Belo Horizonte. Não, tem a Igreja da Pampulha também, mas tem a cidade, não é política. A área onde ficam os deputados e senadores estaduais, os senadores, obviamente, são locais, né, são da cidade, mas os deputados estaduais de Belo Horizonte, é a Assembleia, mas tem um nome, cidade não sei o quê. E, cara, você passa lá, você sabe que é Niemeyer. É um quadrado gigantesco, suspenso assim, e outra cúpula redonda também, como é aqui. E é engraçado porque esse de Belo Horizonte, os engenheiros não trabalharam tão bem, e aí o prédio só aguenta gente trabalhando por 6 horas. Lá só tem esse tempo de atuação, então ninguém pode trabalhar mais de 6 horas lá. Massa, né? Fantástico. Pelo menos é o que dizem. Enfim, quando você anda nesses prédios, você olha para esses prédios e fala, isso aqui é obra de Niemeyer. Você vê Niemeyer lá. Mas o Niemeyer está lá? Não. E aqui está uma coisa importante. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra que a criação, e especialmente o homem, revelam Deus. Amém, irmãos? Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Apesar do homem ter falhado em reconhecer a Deus, Deus pode ser reconhecido evidentemente. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Mas ser algo que revela a Deus não faz com que alguém fale comigo, não está falando com Deus. Você está entendendo, irmãos? Então Deus fez uma coisa muito louca ao longo da história. É o que a gente vai ler aqui em Hebreus agora com atenção. Abre aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Você achou? Todos? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, antigamente, Deus falou, quem falou? Deus. Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, a quem? Aos pais pelos... Então vamos pensar aqui, quem está escrevendo isso aqui é o autor do livro aos Hebreus. Isso aqui é provavelmente 60 a 70 depois de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então, quando ele fala isso, o Novo Testamento está sendo escrito. E do ponto de vista do Novo Testamento nascendo, ele diz antigamente. Então, não é possível ele estar falando dos profetas contemporâneos a ele. Como Ágabo, por exemplo. Como Silas e Judas, que aparece lá no livro de Atos. Vocês estão comigo? Ele tem que estar falando de profetas anteriores a ele, que não falaram com a geração dele, mas com a geração dos pais. Amém? Então ele diz, antigamente, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, eu acho esse texto muito rico, gente, muito rico. Esse texto me mostra muita coisa. Primeiro, alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras, é alguém que quer ser entendido. É alguém que deseja se comunicar. Você está comigo, irmãos? Outra coisa que eu acho interessante é que parece que ele não estava liberado a falar com todo mundo. Porque se ele tivesse liberado para falar com todo mundo, ele falava direto com os pais. Tudo bem? Vocês estão vivos aqui? Está tudo bem com vocês? Amém, irmãos? Não era uma comunicação direta. E
por que não é uma comunicação direta? Porque além dessa separação que eu falei de tempo, espaço e matéria com o espírito, eternidade e infinitude, uma outra divisão muito pior surgiu logo no início da criação, que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. O homem pecou, e quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus perguntou para o homem é: aonde estás? Irmão, como é que o onipresente e onisciente pergunta para alguém aonde você está? Supostamente o onisciente sabe de tudo. Supostamente o onipresente está em todo lugar. Mas como é que o onipresente pergunta para o homem aonde você está? É porque naquele momento, ao se tornar pecador, o homem não está mais unido espiritualmente com Deus. O Espírito de Deus e o Espírito do homem estão desconectados. A isso chamamos de morte espiritual. Morte espiritual não significa não ter espírito, não ser uma vida espiritual. Morte espiritual é ser um espírito separado do Espírito de Deus, porque a vida está em Deus. Deus é o autor da vida. Se eu estou separado de Deus, eu estou na morte, eu estou nas trevas. Acabamos de ler, nele estava a vida, e a vida era a luz. Se eu estou separado dele, eu não tenho vida e estou nas trevas. Você está comigo? Então, por causa da nossa formação, tempo, espaço e matéria, e por causa do que nos tornamos pecadores mortos espiritualmente, Deus não fala mais com todo mundo. E aí, Deus, de forma soberana e inexplicável, Deus invade tempo, espaço e matéria e visita algumas pessoas que são tempo, espaço e matéria, que nós vamos chamar primeiro aqui de oráculos de Deus, amém, irmãos? E derrama sobre eles uma mensagem, e essa mensagem é transmitida ao povo. Você está comigo? Vocês estão entendendo? Então, o que eu preciso entender? O que esse oráculo está falando é palavra de Deus. Você está comigo? Por mais que saia da boca de um homem, é palavra de Deus. Por quê? Porque foi soprada, porque foi inspirada, porque foi revelada por Deus. Você está comigo? Deus fez isso muitas vezes e de muitas maneiras durante um certo período, invadindo o tempo, espaço e matéria e usando esses oráculos que chamamos popularmente de profetas. Amém? Só que estes profetas, eles não só falaram a mensagem que receberam, eles fizeram outra coisa que foi maravilhoso para nós. O que eles fizeram? Eles escreveram. Você está comigo? E quando escreveram, essa mensagem se tornou registrada para a posteridade. Mas essa mensagem escrita é exatamente a mesma mensagem que foi recebida e transmitida oralmente, mas também registrada em texto. Ora, se era a palavra de Deus quando o profeta falou, continua sendo palavra de Deus porque o profeta escreveu. Amém? Esse negócio aqui se chama Velho Testamento. Amém? O que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Muitas vezes e de muitas maneiras levou quase 1.500 anos para ser escrito. Você está comigo? Pensando nos que escreveram, de Moisés até Malaquias, são quase 1.500 anos. Amém, gente? Mas se a gente pensar na inspiração oral, isso começa lá com Abraão. E a gente podia colocar até Noé. Amém, gente? O fato é,
Deus foi invadindo o tempo, espaço e matéria, falando aos homens, eles transmitiam a mensagem e registravam a mensagem. Amém? Isso nós, cristãos, hoje chamamos de Velho Testamento. Amém? Mas aí vem o versículo 2. Versículo 2 de Hebreus, capítulo 1. Mas, nestes últimos dias, de novo vamos pensar. Essa frase aqui, nestes últimos dias, está falando de hoje? Não, porque o escritor de Hebreus está 2000 anos atrás da gente. Estes últimos dias são os dias do escritor de Hebreus. Vocês estão comigo? Então, a gente precisa pensar, irmão. Não pode ler a Bíblia sem pensar, não, que dá errado, dá ruim. Amém? Então, nesses últimos dias, que o livro de Hebreus está sendo escrito, ele nos falou por meio de quem? Por meio do Filho. Aleluia. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja, ele fez o universo falando. E nós lemos lá em João, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e tudo que foi feito por meio dele se fez. E quando a gente lê Gênesis, a gente vê a comprovação disso. Disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja aquilo, e disse Deus. Amém, irmãos? A Bíblia vai mostrar que essa fala de Deus, esta palavra de Deus, é em si mesma uma pessoa divina. Você está comigo? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele é o Deus invisível. Amém? Mas tanto Paulo em Colossenses como o escritor de Hebreus aqui vai dizer que esta revelação de Deus, esta palavra de Deus, este Filho de Deus, é a expressão do seu ser. Você está comigo? E aqui, eu sei que a aula hoje está bastante teórica, mas é um fundamento para você nunca mais ter medo de ler sua Bíblia e poder confiar cegamente nela. Você está comigo? A palavra grega logos é uma palavra muito interessante. Tristemente, ridiculamente, a gente popularizou que logos é a palavra escrita. Você não vai achar isso em nenhum dicionário, peba, ruim, você não vai achar essa explicação. Você está comigo, irmãos? Mas é interessante a gente entender de onde surgiu a palavra logos. Lá na Grécia Antiga, antes até do período de Cristo, quando começou a surgir a filosofia, a prática da filosofia surgiu da seguinte forma. Os homens que começaram a indagar as coisas e tentar responder às grandes perguntas da filosofia, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, essas coisas todas, amém, irmãos? Essas pessoas, eles iam para uma praça central chamada de Ágora, onde acontecia o comércio da cidade, onde havia os templos da cidade. E nesse lugar se reuniam outras pessoas que tinham as suas ideias de como responder essas perguntas, e alguém se pronunciava e ele falava o que ele pensava sobre as questões do mundo. Amém, irmãos? Ao ato de expressar suas ideias se chama logos. Você está comigo, irmãos? Logos não é falar. Logos é revelar o que você pensa. Amém, irmãos? Logos é quando eu coloco quem eu sou para fora. Amém? E ele diz, no princípio era o Logos, ou seja, a revelação do que Deus pensa. Ah, meu Deus do céu. Amém? A revelação do que Deus pensa. Então, palavra pode ser muita coisa. Eu posso falar azeite. Azeite revela alguma coisa sobre mim? Não, mas azeite é uma palavra que eu estou falando. Amém, irmãos? Mas quando eu começo a dizer para você o que eu penso sobre qualquer assunto, aí são palavras que carregam minha pessoa junto com ela. Amém, irmãos? Você está entendendo a diferença aqui de palavra? Então, quando o filósofo ia e ele expressava a sua visão de mundo, a essa visão de mundo se chama logos.
De fato, na época de João, esse sentido já tinha crescido muito, e tinha gente que achava que o Logos era o criador do universo, os platônicos achavam isso, os aristotélicos achavam a outra coisa. Havia um debate imenso sobre o Logos, e João está resolvendo o debate entre os platonistas, ou os socráticos, e os aristotélicos, os seguidores de Platão e Sócrates, e os de Aristóteles. O verbo é Jesus. Você está comigo? Mas o fato é, esta revelação do Deus que é invisível, amém, irmãos? Isso é a palavra de Deus. E nestes últimos dias, Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele fez algo diferente. Ele nos falou por meio do seu Filho. Você está comigo, irmãos? Ele se revelou por meio do seu Filho. E isso aqui é fantástico, irmãos. Porque, veja, eu criei tempo, espaço e matéria, e eu estou separado de tempo, espaço e matéria. E para que o tempo, espaço e matéria, que somos nós, me entenda, eu invado aqui temporariamente, deixo uma mensagem para o profeta entrega. Amém? Você está comigo? Agora, existe uma separação eterna, impossível de ser resolvida. Até que veio Jesus. Porque Jesus é Deus, mas Ele também se tornou tempo, espaço e matéria. E o Verbo se fez carne. Tempo, espaço e matéria. E onipresença, infinitude, eternidade e espírito se juntaram numa coisa só. Meu Deus do céu. Você está comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele não é mais uma mensagem que Deus deu. Ele agora é Deus falando. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Profetas apontavam o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você não me conhece ainda. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus aqui no versículo 3 vai dizer que Ele é a exata expressão do seu ser. Você concorda que esta mensagem é palavra de Deus, assim como a dada pelos profetas também é palavra de Deus? Contudo, esta mensagem é muito mais acurada sobre Deus? Isso quer dizer que as antigas coisas que Deus falou através dos profetas estavam erradas? Não, porque Deus não falha. Mas o veículo usado por Deus era limitado. Agora, o próprio Deus está falando, em forma humana. Você está comigo? Então, essa mensagem, ela não é mais mensagem de Deus do que a mensagem dada pelos profetas. Contudo, ela é uma mensagem superior. Você está entendendo isso aqui, irmão? Amém. Então, Jesus veio e Ele ministrou. Só teve um problema, irmão, um pequeno problema. Qual é o problema? Jesus não escreveu. Alô? E aí a mensagem perfeita ficou restrita aos que ouviram Ele falar nos 3 anos e meio. Calma, calma. Porque antes dele começar a falar, Ele fez um negócio muito legal. Ele reuniu 12 caras. E chegou para esses 12 caras e disse assim: olha, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E aí olha o que vai dizer o capítulo 2 de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Ele está comparando
as duas mensagens de Deus, a mensagem dada pelos profetas e a mensagem dada pelo Filho. Amém, irmãos? E aí, no início do capítulo 2, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, o quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos, isso aqui é a palavra que os profetas trouxeram, amém, irmãos? Se tornou firme e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo, se quem desobedecia a palavra de Deus entregue a Moisés era condenado à morte, amém, irmãos? Se quem desrespeitou a palavra que Jeremias deu foi levado cativo para a Babilônia, se quem rejeitou as palavras que Deus deu através de Davi e através de todos os outros profetas, as pessoas lidaram com a consequência. Como, versículo 3, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Porque essa aqui não foi anjos falando com profetas, essa aqui foi o próprio Filho, que é a imagem exata do seu ser, falando conosco. Oh, aleluia. Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Filho, depois nos foi confirmada por quem? Pelos que a ouviram. Presta atenção nisso aqui. O Filho veio fazer o quê? O Filho veio trazer a mensagem. Veio nos salvar, todas essas coisas aí. Amém, irmãos? Mas o Filho não registrou a mensagem. Mas ele primeiramente anunciou, treinou os caras, para que depois que ele falasse, os caras treinados pelo Filho confirmassem a mensagem dada pelo Filho. O nome dessa mensagem é Novo Testamento. Você está comigo? A gente às vezes fica pensando que a Bíblia, assim, Deus fala, eu quero dessa mensagem, anota aí. É um processo muito mais direto de Deus falando à humanidade. Por séculos, ele visitou profetas e os profetas transmitiram a mensagem. Mas chegou o momento, Gálatas vai chamar de a plenitude do tempo, aonde Jesus, o Filho eterno, veio nascido de mulher, e ele trouxe a mensagem, e os ouvintes originais dessa mensagem foram designados a transmitir essa mensagem à posteridade. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Oh, aleluia. Você está comigo, irmãos? Então a Bíblia não é o resultado de uma galera que está querendo estabelecer uma religião. Você está entendendo? A Bíblia é a mensagem soprada por Deus. Por isso, Jesus é a palavra de Deus? Sim. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o registro do que Jesus disse. Ela é o registro do que Jesus fez. Ela é o registro do que Deus quis nos revelar. E por isso, a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa norma de vida. E tem que ser o veículo pelo qual julgamos toda e qualquer coisa que se diga de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Ele não mente, que Ele não volta atrás, que Ele não muda. E se Ele diz alguma coisa e alguém se levanta dizendo, olha, Deus está falando isso aqui e isso é contrário ao que Ele já disse, essa nova fala não pode ser de Deus. E é por isso que a Bíblia nos ensina a julgar a profecia, por exemplo. Não devemos rejeitar a profecia, mas devemos julgar a profecia. E como é que eu julgo a profecia? Não vou com a cara desse profeta, eu não acredito que ele está falando. É assim que a gente julga a profecia? Não. A gente julga a profecia com a Escritura. Ó, isso está diferente do que está escrito aqui. Isso contradiz o que está escrito aqui. Isso não é de Deus, não. Alô?
Você está aqui, vai para casa. É por isso, por esse entendimento, que eu digo que a Bíblia é a coisa mais importante da humanidade. Como assim, pastor? Porque é a forma de conhecermos a razão da nossa vida. Mas a gente vive num período tão esquisito, irmão. Tem gente que fala assim, olha, não, Deus fala muito comigo em sonho, eu não sou muito da Bíblia, não. Eu acho massa quem acredita numa loucura dessa, irmão. Porque pensa comigo assim, ó, o onisciente resolveu que ia falar contigo através do livro. Mas você não gosta. Aí o soberano mudou para te agradar. Alô, estão me amando ainda ou não? Soberano, entendeu? O onisciente disse assim, olha, vou me revelar através dos profetas e do meu filho, e eles vão registrar, e é por esse caminho que vocês vão me conhecer. Aí disse, não, Senhor, eu não gosto de ler. Fala comigo em sonho. Quando a Bíblia nem tem um método assim, oficial de falar sobre sonhos. Tem uns casos esporádicos aqui, que aconteceu. E aí, qual é a nossa mania? Nossa mania é pegar o caso esporádico e tratar ele como regra. Alô? Quer ver a nossa mania? A Organização Mundial da Saúde fala que fumar mata, é terrível, sei o quê. Aí o que a gente pega? Não, eu tenho um tio meu que fumou até os 100 anos. Teu tio virou a regra e a Organização Mundial da Saúde está de perseguição contigo. Alô? Aí eu tenho um amigo que ele ficou rico fazendo isso aqui, ó. Vou largar meu emprego e vou fazer igual a ele. Vai lá. Vai lá. Provavelmente ele ficou rico vendendo o curso disso. Eu quero ver alguém que comprou o curso e ficou rico. Está me amando aí? Não. A gente tem essa mania de tentar estabelecer a exceção como regra. Porque em alguns momentos, de fato, Deus falou através de sonho. Mas a Bíblia diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Essa foi a norma. E o que os profetas disseram é a palavra de Deus. Nesses últimos dias, Ele nos falou como? Nos falou pelo seu Filho. E a palavra do Filho foi transmitida pelos apóstolos. Essa é a norma de Deus falar. Alô? Mas a gente tem um desespero pelo sobrenatural, pelo fantástico e uma preguiça de se expor a texto. Quer dizer, preguiça não, é porque... não tem outro nome não, mas é preguiça mesmo. Eu não gosto de ler. Irmão, eu quero que você se imagine no tribunal de Cristo, dando essa desculpa. Eu não gostava de ler, pai. E Deus diz, você faz ideia do que os meus profetas, do que os apóstolos sofreram para você ter esse texto? Você faz ideia do que a igreja lutou e perseverou? Quantos anjos eu precisei enviar para salvar às vezes uma cópia em determinado momento da história? Para que você tivesse na sua mão esse texto. Entre a escritura da Bíblia e a primeira gráfica são 1500 anos, irmãos. Imagina quanto milagre Deus teve que fazer para esse texto ser preservado, até ele ser feito em larga escala, graficamente. Alô? 1500 anos. Texto feito à mão, para você conhecer a palavra de Deus. Copiado à mão. E quando vem a imprensa de Gutenberg, o primeiro texto escrito, o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Sabe o que é isso? Isso é Deus trabalhando para que você conheça a sua palavra. Amém. E agora está aqui, a gente tem a Bíblia no celular, com áudio. Cid Moreira lendo a Bíblia para a gente. Amém.
De vez em quando, você sabe que eu respondo lá as perguntas na internet, de vez em quando eu escuto a pergunta: o que fazer quando Deus não responde nossas orações? Ou o que fazer quando Deus está calado conosco? Sabe o que você faz? Abre a Bíblia. Até porque você vai abrir a Bíblia e vai ouvir o salmista falando assim: Senhor, até quando estarás calado? E você vai ver que isso às vezes é um padrão. Alô? Está funcionando? Está funcionando aqui, Alex? Tá, né? Amém. E talvez o que Deus esteja dizendo é: seja perseverante. Não desiste, não desmaie na vossa alma. Eu estou contigo. Alô? Amém. Ah, mas eu queria ouvir uma voz. Os pais não ouviram. Deus falou através dos profetas. Alô? Você está comigo? Tinha uma multidão que seguia Jesus. 12 foram escolhidos para ser apóstolos. Amém. Mas o texto está disponível para todos. Eu quero terminar, irmãos, sobre você entender o valor disso, com o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Aliás, 14. Que é o texto que fala sobre línguas e profecia na igreja. Só um minuto, deixa eu só achar qual é o versículo aqui. Olha só, versículo 26. Todo esse capítulo é sobre como se comportar no culto com mover. Amém, irmãos? Você gosta de culto com mover do Espírito? Tem alguém que gosta aqui. Se prepara, está chegando o ninho da águia, vai ser uma benção, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Já vai se organizando aí. Então, 1 Coríntios 14, 26, olha só que coisa interessante. O que fazer, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, um cântico, um poema para Deus, amém? O outro tem o quê? O ensino. Este traz uma revelação e aquele faz o quê? Fala em línguas. E ainda outro vai trazer a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Olha que massa isso aqui, irmãos. Eu amo esse pequeno versículo. Tem um outro versículo que vai falar algo semelhante aqui nesse capítulo. Mas esse aqui já é suficiente para a gente entender uma coisa maravilhosa. Porque, assim, a gente facilmente tem esse entendimento de que Deus está presente quando alguém se levanta e dá uma profecia. Não é assim? Sim ou não? Especialmente se for uma profecia com palavra de conhecimento que revela a coisa, olha, tal dia, há 3 meses atrás, você estava orando assim, 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 a gente fica olhando, será que estava mesmo? Aí a pessoa começa a chorar e diz, eita, estava. A gente fica doido com um negócio desse, não fica não? Eu vou dizer, eu fico também, eu fico emocionadíssimo. Me acabo de chorar quando eu vejo isso. Mas repara que Deus colocou, o autor aqui colocou, num pé de igualdade, um salmo ou um cântico, amém, irmãos? Você está comigo? Um ensino, uma profecia, línguas e interpretação. Tudo isso serve para uma coisa só: edificação da igreja. Não é. Não, isso aqui edifica mais porque isso aqui é profecia. Não. É uma coisa só aqui, ó.
Amém? Mas tem uma coisa interessante nesse texto aqui. Porque eu não sei quando vai rolar a profecia, isso é com Deus. No meu ministério mesmo não é tão comum. Acontece, mas não é tão comum. Você está comigo? Eu já orei em línguas e interpretei. Amém, irmãos? Variedade de línguas, trazendo uma mensagem tanto para a igreja como individualmente, e interpretei. E é maravilhoso. Mas isso acontece toda vez? Não. Quando acontece? Quando Deus quer, quando o Espírito quer. Agora, o ensino está sempre comigo. Eu não sei quando vou profetizar, mas eu posso ensinar todo dia. Essa é a diferença da utilidade da palavra e do dom do Espírito. O dom do Espírito é a exceção para quando Deus quiser. A palavra é Deus falando com você no seu controle. Você tem o tempo inteiro. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo isso? Se Deus vai trazer uma profecia hoje, eu não sei. O que eu sei é que a palavra dele foi ensinada. E esse ensino está comigo. E eu posso ensinar a mesma coisa amanhã. E depois de amanhã. Amém? Porque o ensino está registrado aqui para qualquer um que se aplique a ele. Amém? Então aprenda a exaltar a palavra na sua vida. Porque é Deus falando com você. Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Aleluia. Vamos ficar de pé. Se você é grato a Deus pela sua palavra, levanta suas mãos. Você já agradeceu a Deus pela sua palavra? Porque você tem a Bíblia? Porque você tem essa mensagem? Deus e sua palavra são um. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. E nos livrou do que era mortal. Sua palavra nos liberta, sua palavra nos guia, sua palavra nos sustenta. Sua palavra nos inspira, nos ensina, nos corrige. Aleluia. Não podemos ir além do que temos na sua palavra. Aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra que nos inspira, que nos ensina, que nos corrige. Tua palavra que nos revela quem tu és, mas também quem nós somos em ti. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que é o verdadeiro intérprete em nosso coração da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sabedoria para compreender os teus oráculos. Nosso desejo, Pai, é ter o coração aberto para a tua palavra, para que vivamos de acordo com o que ela nos diz, para que sejamos agradáveis a ti em tudo. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra caindo no bom solo do coração dos meus irmãos, produzindo o mesmo fruto a 30, a 60, a 100 por um. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão? Graça e paz. Você está com pressa? Eu creio que eu tenho pensado muito esses dias sobre isso. A gente tem uma agonia de micro-ondas assim. O louvor era para ser 5 minutos, a pregação 10, e eu cresci o que eu não cresci em 50 anos. Isso não funciona. Realmente a gente precisa se expor, resistir. Exige um esforço nosso para assistir um culto de ensino e realmente sair aprendendo, sair transformado. Você foi abençoado essa manhã? Você é grato ao Senhor por isso? Então vamos continuar aprendendo e adorando ao Senhor, amém? Você pode abrir a palavra de Deus, por favor? No livro de Provérbios, capítulo 3, eu quero ler com você esse texto que normalmente a gente lê os versículos isolados, eu vou ler ele num contexto um pouco mais completo. A gente vai ler a partir do versículo 7. Eu vou lê-lo na versão viva. Eu quero que você leia juntamente comigo.
Provérbios 3, versículo 7. Ele diz assim: não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Versículo 8. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a sua vida. Versículo 9. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo que você ganha. Ele lhe trará trigo e cevada para encher completamente os seus celeiros. Fará os seus tanques de espremer uvas transbordarem de tanto vinho. Meu filho, não fique revoltado quando for castigado pelo Senhor, no sentido aqui é corrigido. Não fique desanimado quando Ele corrigir, pois sua correção é uma prova do seu amor por você. Ele faz a mesma coisa que um pai cheio de amor faz por seu filho. Versículo 13. Estamos terminando, calma. O homem que encontra a sabedoria descobre a verdade e é um homem feliz. A sabedoria produz muito mais benefícios do que o ouro ou a prata mais finos. Você está entendendo aqui que o que ele está falando aqui é sobre sabedoria? Ele não está falando aqui sobre dinheiro? Quando ele fala para você ou eu honrarmos ao Senhor com a primeira parte de tudo que ganhamos, ele não está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre submetermos não a nossa sabedoria, mas sobre nos submetermos à sabedoria dele. E ele fala, versículo 15, ela vale mais do que pedras preciosas, não existe nada neste mundo que valha tanto quanto ela. Veja o que ela pode oferecer ao homem, uma vida longa, versículo 16, tranquila, riquezas e honras. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Precisamos nos submeter à sabedoria dele, não à nossa. E aí é onde entra ofertas, é onde entra a generosidade, é onde entra o dízimo. Não porque foi minha força, eu dei o dízimo, vou receber. Eu dei a oferta, vou receber. Eu sou generoso, vou receber. Não, não é por mim, não é por sua causa, é por causa dele. Porque eu abro mão da minha sabedoria. Eu entendo que o meu sucesso não é por causa de mim. Não tem nada a ver comigo, é porque Ele é bom, Ele me ama, Ele me corrige, entenda melhor, Ele me ensina, Ele me instrui e me leva por caminhos bons. Então, por causa disso, na sabedoria dEle, eu entendo, eu sou generoso. Na sabedoria dEle, eu entendo, eu oferto, eu dizimo e eu honro a Ele. Em outras versões vai dizer, adore ao Senhor com a primeira parte de tudo que você tem. Então, eu me submeto a essa sabedoria fazendo essas coisas com bens materiais também. Amém? Então não tem nada a ver com eu dar dízimo para ser abençoado, eu ofertar para ser abençoado. Pelo contrário, a sabedoria dele me abençoa com riquezas, com bens, com saúde, com vida, com paz, com força, com estratégia. E eu me submetendo a essa sabedoria, eu me coloco em uma posição de práticas que mostram minha adoração a Ele. Práticas que mostram que eu creio nele, que eu confio nele, que ele é o maior. E uma dessas práticas é o dízimo, que já entendemos que é 10% de tudo que recebemos. E a oferta, que é aquilo que vemos como inspiração do nosso coração. Deus fala conosco, a gente com ele, a gente conversa e a gente diz, eu quero ofertar isso. Você, casal, conversa com sua esposa, com seu marido, e vamos ofertar isso. E vocês decidem, e vocês dão algo de coração, definido em seu coração para o Senhor. Sem medo, sem a obrigação, sem constrangimento, sem vergonha, com alegria, porque você está fazendo isso para aquele que, já aprendemos hoje, aquele que é a razão da sua vida, aquele que é o ar que você respira, aquele que é o seu Deus, aquele que é o amor da sua vida, amém? Então, se você deseja ofertar ou dizimar com cédula, você pode levantar a mão, a nossa diaconisa My Love vai entregar para você o envelope, né, My Love? Gente, só quem pode chamar de My Love sou eu, já disse aqui na igreja. Quem inventou isso foi eu, e só quem pode falar isso sou eu, tá? Muita gente está chamando, mas só pode eu. E se você quiser também os meios digitais, você pode apontar a câmera do seu celular, ler o QR Code ou colocar os dados da conta bancária da igreja. Enquanto você está ainda fazendo, eu também já vou começar o meu aqui. A gente vai orar, mas não dá o ok ainda, ok? Fecha teus olhos. Se você já pegou o envelope, né? Se não pegou, espera pegar. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, obrigado porque Teu amor nos alcançou, Tua palavra foi enviada e ela chegou a nós, e por causa disso podemos dizer que somos salvos, podemos dizer que somos filhos de Deus, somos curados, somos plenos, somos completos no Senhor, porque a Tua palavra nos diz isso, e ela é a verdade, Senhor.
Obrigado, Pai, porque a Tua verdade é imutável com o tempo, a Tua verdade ela é absoluta sobre todas as verdades que o mundo pode anunciar para nós. E é por causa disso que nós não podemos cair, porque quem nos sustenta de pé é o Senhor. E nessa fé, nós declaramos a nossa fé para Ti hoje, Pai, através dos nossos bens, com ofertas, com dízimos, entregando a Ti aquilo que vem do nosso coração, Pai, aquilo que é o nosso suor, nosso tempo, nossa vida, nosso trabalho, dizendo que o Senhor merece, que o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus, recebe como aroma suave em Tua presença, Pai, toda essa oferta que estamos fazendo diante de Ti, como fruto de uma vida que já temos, Pai. Em nome de Jesus, que a sabedoria do Senhor venha sobre todos aqueles que vão organizar os gastos dessa igreja, para que possamos auxiliar ao crescimento de Deus, ao crescimento da palavra da fé nessa cidade de Goiânia, nesse estado do Goiás, alcançando vidas. Mas também, Senhor, cuidando de pessoas que precisam, cuidando dos necessitados e sendo socorro para aquele que precisa, Pai. Em nome de Jesus, é o que te agradecemos hoje pela manhã. Amém. Você pode entregar, você pode vir aqui à frente e realizar a transferência. Prosperará a minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, na minha casa verão sempre Tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Aleluia! Deus é bom, amém? Agora temos o nosso momento de check-in. Então, junta com teu irmão aí, pertinho de ti, junta o grupinho. Você vai pegar a sua câmera do celular, vai tirar uma foto e você vai marcar as pessoas da foto, não se esquece, no seu Instagram. Você vai marcar a Igreja Verbo da Vida Goiânia, você vai marcar o pastor Marcos Honório Júnior e a Virgínia, ok? Então, não esquece de marcar o pessoal e publicar, para você anunciar para todo mundo que conhece você, que no domingo de manhã você não estava dormindo. Você estava se dedicando a crescer espiritualmente, congregando com os irmãos na igreja. Olha que coisa boa. Tem coisa melhor do que isso? Crescer espiritualmente? Tem não. Tem não. Se você acha que faculdade é mais importante do que isso, você não entendeu ainda o que a gente está conversando. Deus é bom. Nada contra a faculdade. Amém. Amém, amém? Check-in, tem gente que estava já colocando os filtros. Hoje, pelo visto, eu não vou ter meu check-in, eu vou fazer depois no final, porque senão é meia hora de filtro, né? Tem que organizar uns negócios lá. Eita Deus. Agora vamos para os avisos. Não sei se você passou pela rua lá, 1125, a de lá 1125, né? Você já passou por lá? Você viu o que está acontecendo, um negócio lá, parece até o primeiro dia da criação lá, um negócio se mexendo lá, as coisas tomando conta, tomando lugar. Estamos em andamento com a reforma do departamento infantil. Então, antes de tudo, queremos agradecer à igreja que tem pegado junto, eu e você que estamos nos dedicando para que isso aconteça. Eu acredito que nossas crianças, elas merecem o melhor lugar, porque são nossas crianças, gente. Alguém duvida? Alguém duvida? Alguém duvida? Depois a gente conversa. Seu filho, meu filho e o filho de todo mundo aqui da igreja pode estar numa sala melhor, local climatizado, estrutura melhor. E não só eles, nós também estamos olhando para os colaboradores, você que serve no departamento infantil. Você quer ficar numa sala sem ar-condicionado, num calor, com 45 crianças sozinho? Você sabe o que é ficar numa sala fechada, sem ar-condicionado, com 45 crianças sozinho? Eu sei o que é isso. Está entendendo? Então, muitas vezes acabava o culto e a gente encontrava um tio do DI aqui, com aquela cara de tipo, o que aconteceu? Foi eu mover? Foi o que aconteceu naquela sala? E o tio estava assim, ó. E eu fico, Jesus, precisamos avançar. E estamos avançando. Então, estamos preparando um lugar para as crianças, mas também para aqueles que são colaboradores. Então, você vai poder servir mais feliz no DI.
Então, pegue junto com a obra terminou? Não, está em andamento. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Procure a gente, procure o pastor Júnior Dias, ele está por dentro de tudo. E você pode também se juntar nessa obra com ofertas, com outras coisas que você pode também fazer, de mão de obra, etc. Então, a gente precisa de você ainda, estamos juntos nessa obra, ela não terminou. Então, só porque você não está vendo toda hora no Instagram, não quer dizer que já terminou. Não terminou. Amém? Mas, nos olhos de Deus, já está tudo perfeito. Eu creio nisso. Direito de imagem. Não sei se você viu, tem câmeras aqui, tem pessoas tirando foto, quando você vai estar lá chorando, a pessoa está tentando pegar o ângulo para pegar a lágrima descendo. Então, se você não quer que sua imagem, a imagem de seus filhos lá na salinha, apareça na rede social da igreja, nas divulgações da igreja, nos procure, a gente precisa saber disso. Então, previamente, ao entrar na igreja e participar dos encontros do Verbo da Vida Goiânia, das salinhas e tudo aquilo que a igreja promove, você já está autorizando o uso da sua imagem. Então, se você não quer, você precisa dizer. É o contrário aqui, está entendendo? Então, se você não quer, você precisa avisar. Por isso que estamos avisando, nas redes sociais nossas, tem isso aqui, e estamos avisando em texto, lá bonitinho, se você quiser ler depois, com detalhe a lei, e eu falando aqui em microfone. Você precisa saber que isso acontece, e se você não quer, rapaz, eu não estou bem, fiz uma cirurgia assim estranha. Eu fiz uma cirurgia estranha uma vez, e estou cheio de foto na rede social da igreja, que se eu soubesse disso antes, eu tinha pedido para não colocar. Então, se você não quer, por enquanto não quer aparecer, avisa. Avisa para a gente vai notificar o departamento de imagem da igreja, de mídia e comunicação, e eles vão retirar tudo que foi imagem sua ou de seus filhos para não aparecer nas redes sociais da igreja. Amém? Tá tudo bem, estamos em paz, amém? É isso mesmo. E sábado agora, sobre quinta-feira o pastor já fez o aviso, né? Temos o encontro dos milionários aqui da igreja. Você vem? Gente, então, o povo não quer ser milionário não, pastor. Encontro dos milionários da igreja. Quem vem quinta-feira? Amém. Isso aí. Quinta-feira, 8 horas, certo? 7h30? 8 horas. 8 horas, quinta-feira. Hoje à noite temos o nosso culto. Às 18 horas, você chega uma hora mais cedo para orar. 15 horas. Não, 17. Calma, gente, que aqui está só Jesus na causa. Então, 17 horas você chega, já se reúne, procura onde o pessoal está orando, vai orar um pouquinho mais cedo. Maravilha, você se prepara para o culto às 18 horas hoje à noite. Mas sábado agora temos um evento maravilhoso, Tarde da Alegria. Às 2 horas da tarde, para seu filho ficar aqui na igreja enquanto você descansa em casa. Não, para o seu filho se divertir. Dia das Crianças. Mas exige-se uma inscrição. Não, há nada. A gente está aqui para pegar junto, né? Não, gente. É para o seu filho, para o meu filho. Eu já fiz a inscrição da minha filha, tá? A outra não vem, porque a outra só tem 5 meses, ela não sabe andar, só sabe fazer as coisas que ela sabe fazer. Então, ela não vai aproveitar. Mas já tem bebezinho que eu estou sabendo que vai vir só para ficar olhando e se divertindo um pouquinho com a mãe no colinho. Então, deixa teu filho vir, faz a inscrição dele. A inscrição é somente até o dia 8. Ou seja, a gente está recebendo ainda durante essa semana, mas não deixa para a última hora. Procura Josival, Thaísa, procura eu, procura qualquer pessoa do departamento infantil. Quem é professor do departamento infantil? Levanta a mão, por favor, para todo mundo saber que você está aqui. Está vendo a quanta gente ensina ou serve no departamento infantil? Procura qualquer um de nós, a gente vai te orientar. Você faz a inscrição do seu filho, traz ele. É de 2 às 5, somente 3 horinhas. Você não vai ficar com muita saudade do seu filho, relaxe. Ele vai se divertir, vai brincar, vai aprender mais da palavra de Deus e vai voltar com memórias criadas num ambiente cristão e não só um ambiente de mundo, de escola. Ele precisa ter essas memórias, entendendo que é valioso estar perto de pessoas do Filho de Deus, todo mundo crendo junto e etc. Amém? É importante isso. Amém? Amém? Ainda temos vagas, tá? Terça-feira, agora, às 8, né? Então, temos ainda 10 dias. Daqui a 10 dias, vamos ter a terça... A mulher já sabe tudo, gente. Dia 14, vamos ter a terça delas. E às 8 horas da noite, isso. E esse mês temos mais um evento. Uau! Você se arrepia, só em ler aqui. Ó. Temos um evento esse mês. Eu quero chamar o portador,
porque falou aos pais pelos profetas e hoje falará à igreja pelo profeta. O portador da mensagem, Diego Marchini. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, não sei se você já percebeu, mas você congrega numa igreja que gosta de ensinar a Bíblia, né? E exatamente por isso, um evento surgiu no meu coração um tempo atrás, por perceber que o corpo de Cristo geralmente vive o profético de maneira mais, como chama? Supersticiosa do que bíblica. Então, esse evento ele surgiu com essa ideia de ensinar todas as pessoas acerca do profético de maneira equilibrada. Como você já bem acompanha o nosso pastor, você vê que ele não faz coisas somente para a igreja local. Muito pelo contrário, ele faz muita coisa para o corpo de Cristo. Por isso, esse evento ele não acontece na igreja, para não impedir que pessoas de outras denominações participem. Ele é um evento que é apoiado pela igreja, obviamente, mas ele acontece fora, para que não tenha nenhum tipo de restrição. Com qual intuito? Ensinar as pessoas acerca do profético, né, sobre o profético, de maneira bíblica, de maneira equilibrada, de maneira que nós entendamos que o profético ou o sobrenatural, ele nunca vai além daquilo que a sã doutrina prega. Então, você é nosso convidado a participar. Tem Instagram, tem informação disponível na internet, pode perguntar para a Priscila, pode perguntar para mim, mas se você puder estar lá conosco, eu creio que vai ser um tempo onde você vai aprender de maneira substancial como viver o profético todos os dias da sua vida. E não só ficar esperando que alguém num culto fale alguma coisa. Amém? Afinal de contas, o Espírito Santo mora dentro de você e ele é o verdadeiro profeta. Amém? Então, adquira mais informações com quem você puder e esteja lá conosco, em nome do Eterno. Aí, gente, o QR Code ali, você clica lá, ó, já pega as informações, tem telefone. Acredito que o cartaz também está nas redes sociais, então corre atrás. Não deixa para depois, não. Quem deixa para depois perde vaga. Isso aí não funciona no reino de Deus, não. Eu esqueci de falar sobre a tarde da alegria. A inscrição é R$ 35,00. Se você tem 4 filhos, se você tem 8 filhos, a gente conversa, negocia um valor para ficar mais barato, mas não deixa de vir. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Quero saber quem nos convida, quem é nosso convidado. Estou dizendo que o meu cérebro não está tão bom hoje? Estou dizendo. Aqui, ó, é 2 horas de sono por semana. Mas vamos lá. Quero saber quem foi convidado, quem está hoje pela primeira vez, quem nos visita hoje pela primeira vez. Uma irmã aqui, seja muito bem-vinda. Mais alguém, você pode se identificar, levanta sua mão. Só irmã. Gente, a gente tem que convidar o pessoal. Café da comunhão, gente. O melhor culto para você convidar gente. Deus do céu. Eu quero pedir à irmã que siga esse casal aqui, que eles vão passar agora pelo meio da igreja. Eles vão te dar um presente, um brinde, um presente da igreja, uma boas-vindas, apresentar para você o nosso ministério. Seja muito bem-vinda. E venha novamente e traga mais gente, né? A gente é gente boa, a gente procura a palavra, a gente abraça todo mundo, a gente sorri. Não é não, gente? Amém, amém, amém? Vocês estão prontos para almoçar agora? Eita, Deus bom. Então convida os teus irmãos aí, ó. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado por mais um momento desse em congregação, um momento desse de reunião com os nossos irmãos. É muito bom estarmos juntos, é muito bom matar essa saudade dessa semana, estando junto com eles. Pai, que nós estejamos juntos mais uma vez essa noite, que o Senhor nos leve em paz em casa, mas nos traga com velocidade e ímpeto, cheios do teu Espírito e de muita expectativa para o que vai acontecer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua salvação seja concreta em nossa vida e possamos dar frutos onde passarmos. Em nome de Jesus, amém.